Bom dia, boa tarde, boa noite, gente do canal Verdão MVVC. Passamos um sufoco ontem, essa semana tem uma pedreira aí, aonde vai nos solidificar na final ou não. E nós vamos resenhar sobre bastante assuntos aí, até peguei um trecho do Linha de Passe para nós analisarmos o que os comentaristas falaram sobre o Palmeiras do dia de ontem. Mas antes, peço para vocês se inscreverem no canal, ativa o sininho, e dedo no like aí para ajudar a gente a crescer cada vez mais, junto com vocês, porque o canal não é meu, o canal é de vocês. Começa agora Notícias MVVC. Eu, antes de começar o vídeo, eu sempre tento dar um resumão, ler todas as notícias para nós trocarmos ideia aqui pela manhã, né? E eu separei algumas notícias do OneFootball aí, ó, para nós comentarmos sobre o assunto do dia, que são alguns assuntos pertinentes e até mesmo interessantes. O Luiz Adriano, que se torna o artilheiro do Palmeiras em 2020, ao lado do Bigode, o autor do gol da vitória do Palmeiras no último domingo contra o Red Bull Bragantino, no Allianz Parque. Luiz Adriano chegou a 16 gols em 2020 e igualou seu companheiro William Bigode. Então os dois são os artilheiros do time do Palmeiras. O Everton, que não é vazado novamente, iguala o recorde pessoal no Palmeiras. Ele ontem ele completou vários jogos no Palmeiras, aí, inclusive eu vou abrir aqui para nós analisarmos junto. Parece que ele igualou a marca do Oberdan Catani, 59 jogos, ó, ultrapassando o Oberdan Catani. Na verdade, ele ultrapassou, ó, que era o 10º goleiro com mais partidas do Palmeiras no Palestra Itália. Então, o Everton, que vem num momento muito bom, na minha opinião, dentro do Palmeiras, é um dos pilares, aí, um dos protagonistas pela campanha do Palmeiras, que eu vou falar um pouquinho sobre isso também. Tem a coletiva do Abel, que nós vamos analisar no vídeo do Linha de Passe. Tem o Luiz Adriano também, mostrando o serviço antes do início da sequência decisiva do Palmeiras. O Gabriel Veron, que se tornou dúvida para o jogo contra o América Mineiro. Gabriel Menino cita a dificuldade contra o Red Bull e enaltece a vitória no sufoco. Lembrando, agora é comigo aqui, nós passamos mais ou menos as notícias do dia da parte da manhã. À tarde tem outro vídeo, mas agora é comigo. Eu vou resumir um pouquinho o que eu vi ontem. Eu estava lá no Allianz Parque, tentei verificar. Muitos jogadores muito cansados, dá para perceber, estão sem perna. Não estou passando pano para jogador, não estou passando pano para técnico. Mas realmente o que o Abel falou na coletiva dele nos faz pensar. O time cansado. É lógico, existem alguns jogadores ali que realmente tá fazendo hora extra ali no Palmeiras, como o próprio Lucas Lima, né, um deles que não rende, ele rende um jogo, outro jogo ele não rende, então é um jogador que oscila demais, parece que ele não tá com a cabeça no Palmeiras, poderia respirar outros ares, por que não, até mesmo emprestado se for preciso, mas o Palmeiras em si é um calendário muito machucante, né, ele machuca os jogadores, machuca a comissão técnica, machuca o DM, e machucante, eu inventei essa palavra, eu acho que nem existe, né? Mas enfim, e se torna aí para o MVVC a palavra machucante, tá? Então vamos lá, falando do Palmeiras de ontem, faltou perna em alguns momentos, Palmeiras dentro da proposta do jogo do Palmeiras, dentro de casa, não mostrou realmente um bom futebol. Para muitos preocupa esse futebol do Palmeiras, que é um futebol que dos últimos jogos aí parece que deu uma declinada aí, deu uma caída, né? Mas para mim eu acho que realmente é um momento. O próprio Abel disse ontem sobre não ter tempo de treinar, né? A maioria dos treinamentos são por vídeo, e uma parte técnica e tática, né? Mas o treinamento em si, a filosofia do Abel, ele não teve tempo de mostrar ali. E isso fica provado mesmo. O Palmeiras é o único clube que está disputando os 3 campeonatos, né? Mesmo assim ganhou ontem, a gente até pensando que poderia abrir mão do Campeonato Brasileiro, que é uma pergunta que eu faço para vocês nesse exato momento, comentem aqui. Você acha que o Palmeiras realmente deveria abrir mão do Campeonato Brasileiro, jogando só o mistão ali, os jogadores que realmente, o Gabriel Silva, entre outros jogadores,
Ou você acha que o Palmeiras tem que brigar sim pelos títulos, porque existe a possibilidade também do Palmeiras ser campeão no Campeonato Brasileiro? Né? O Gabriel Menino é uma grata surpresa, que joga no meio de campo, joga na lateral direita. Outra pergunta que eu faço para vocês, no meio de campo ou na lateral direita? Aonde vocês preferem o Gabriel Menino? Inclusive, essa pergunta foi feita lá no Twitter do Verdão MVVC. Então, gente, eu acho que isso é um cenário muito preocupante, não o futebol do Palmeiras, mas sim o cenário de grandes jogos, viagens longas, isso desgasta muito o tempo de recuperação, os jogadores não têm esse tempo de recuperação, isso faz com que o futebol realmente caia, né? Eles não conseguem render a forma como deveria render dentro de campo. Realmente, concordo, existem algumas peças que não rendem no Palmeiras, infelizmente, e cada vez mais provado que esses jogadores aí, eu acho que deveriam até respirar novos ares. Mas, mais uma pergunta para vocês, quais são os jogadores que você gostaria que saísse do Palmeiras para 2021, que você não gostaria que o Palmeiras contasse com esses jogadores? Acredito eu que o Palmeiras ontem realmente preocupou em vários momentos, nós temos um arqueiro ali que tá fazendo a diferença, assim como o Luan, que foi uma grata surpresa ontem, até mesmo o Alan, no segundo tempo, que jogou bem. O primeiro tempo ele errou alguns passes ali, mas eu acredito que por não ter sequência. Mas o Luan, ontem para mim foi uma grata surpresa. Patrick de Paula também jogou muito bem. São alguns jogadores que a gente tem que ressaltar aí. O William Bigode é outro jogador que, infelizmente, na minha opinião, está num momento muito difícil e talvez ele tem que se colocar no lugar dele em relação a jogador ou ex-jogador. A idade já vai chegando, vai pesando, as lesões pesam também muito na situação do Bigode. E essas são as perguntas dessa manhã aqui para você. Agora nós vamos ficar com o vídeo do Linha de Passe, que eu quero que vocês ouçam, comentem e vejam se tá certo a equipe do Linha de Passe, porque eu acho legal vocês analisarem e comentarem sobre esses trechos de entrevistas, esses trechos de programa que eu estou trazendo para vocês. Eu fiz isso com o Mauro César, agora eu estou fazendo com esse pedacinho do Linha de Passe aí para vocês, tá bom? Vamos lá. Seja a parte física, o surto de Covid, a gente não pode desprezar nisso, como o Jean falou, que a gente via na fase do início do Abel, e em boa parte, a não ser no primeiro jogo, do Cebola. Porque aquele Palmeiras era um Palmeiras que jogava um futebol extremamente elogiável. Em algum momento, até o melhor futebol do país, em algumas partidas. Mas esse time não tem conseguido render, e foi assim na Libertadores, foi assim no jogo de ida com a América, e foi assim hoje. Tudo bem, não foram as mesmas escalações, mas de qualquer forma, o time manteve um padrão ali, digamos, se o Palmeiras pode produzir 10, pode produzir 6, 6,5, um padrão regular, que o Palmeiras pode jogar. E esse padrão regular torna o jogo contra o América bem perigoso, porque o América não oscila, ou quase não oscila. O América é um time que marca forte, tem bom contra-ataque, tem padrão de jogo, é um time muito estável, muito linear de um jogo para o outro, e a responsabilidade maior de classificação é do Palmeiras. Eu não tenho a menor dúvida que se você perguntasse para os palmeirenses agora, vocês assinam um empate para os pênaltis? Eles falaram, não. Pergunta para o América. Acho que o índice de torcedores que assinaria um empate para decidir nos pênaltis é bem maior do que no Palmeiras, porque o Palmeiras é o favorito, por conta da sua força, do seu elenco, do peso da camisa, de tudo que envolve o futebol. Até porque também não tem mais o fator casa de maneira tão preponderante, não tem a torcida. Então o Palmeiras entra em campo precisando ganhar o jogo. E o Palmeiras, com o futebol que mostrou hoje, por exemplo, tem chances razoáveis de não ganhar. Ele até pode ganhar o jogo, mas tem chances razoáveis de não ganhar. Aí depende muito do Palmeiras sair na frente, porque isso talvez obrigue a América a avançar um pouco mais, e aí complica o tipo de jogo que a América gosta de fazer mais. Mas é um jogo que, pelas atuações do Palmeiras, e um pouco também por conta do jeito que o adversário joga, se tornou preocupante. Mas o Palmeiras ainda é o favorito. Vamos lá, gente. Ouvindo ele falar aqui, a gente tentando analisar, a pergunta vai para vocês. Eu acredito que acredito que a postura do Palmeiras contra o América vai ser totalmente diferente, né? Eu acho que nós não temos, como eu falo,
eu vou começar a trazer vídeos assim para nós, porque eu critico muito a televisão. Então eu vou trazer para o MVVC o comentário desses caras para nós batermos de frente com eles, né? A gente vê que os caras mordem e assopram, né? Eles falam um pouquinho bem, mas falam mal também e falam da preocupação. Vocês concordam com ele? É preocupante mesmo Palmeiras e América? Eu não acho. Eu acho que o Palmeiras tem total condição de ganhar do América. Mas eu preciso ouvir de vocês. Vamos continuar? E na entrevista coletiva depois do jogo, né, o Abel Ferreira ressaltou o sacrifício da equipe do Palmeiras hoje, dizendo que a vitória teve o perfume do suor e não da elegância, sem notas artísticas. Diz que o time não está tendo tempo para treinar, quer dizer, ele está sendo apresentado ao futebol brasileiro nu e cru e num pior momento possível, né, que é com pandemia e tudo mais, com temporada atravessando um ano para o outro. Diz que não teve tempo para treinar, que fez praticamente tudo pelo videotape, né, por vídeo, e disse: desafio aqui os europeus, aqueles que reclamam, os técnicos europeus que reclamam do excesso de jogos, eles não conhecem o que é um verdadeiro excesso de jogos, disse o Ferreira. Fica o recado aí. Muitos técnicos brasileiros já falaram isso para os europeus e a gente nunca levou tanto em consideração assim, porque agora tem um europeu assim, não é só essa a diferença, né? E é bom lembrar, né, Bida, que até para os padrões brasileiros, o que acontece com o Palmeiras agora é um pouco demais mesmo, né? Porque o Palmeiras está nas 3 competições a essa altura dos campeonatos, o que é raro, e a gente já está falando de um calendário que foi totalmente espremido por conta da pandemia. Então, até para os nossos padrões, o que está acontecendo no Palmeiras não é normal, né, no Brasil. E além do excesso, tem a má distribuição, né? A má distribuição tem um peso enorme nisso. Mas tem a pandemia, mas assim, a gente reclama disso quando não tem pandemia, né? Então, pelo menos essa é uma lógica que o futebol brasileiro mantém. Com pandemia, sem pandemia, ele continua, né, essa grande bagunça. O Palmeiras passou todo o segundo tempo sem chutar uma bola, acertar uma finalização. Ouvindo o que ele está falando, até mesmo em relação ao calendário brasileiro, será que não era o momento? Eu estou enchendo vocês de perguntas hoje, né? Será que não era o momento de revermos, né, o calendário brasileiro? Eu acho que é o momento ideal para nós analisarmos o campeonato brasileiro, a tabela do campeonato brasileiro, o calendário brasileiro, tanto Copa do Brasil, Campeonato Paulista, enfim, os torneios brasileiros aqui, para tentar encaixar o melhor para os jogadores, né? Existe o sindicato dos jogadores, que para mim não funciona de jeito nenhum, e cada ano que passa essa preocupação em relação aos jogadores, em relação à tabela. Infelizmente, a gente consegue detectar sempre no final do ano o quanto é desgastante para os jogadores a tabela dos campeonatos aqui no Brasil, né? Sobre o que o Abel falou, realmente é verdade, né? Na Europa não tem esse tipo de transtorno, né, em relação aos campeonatos, não tem esse tipo de preocupação. É muito organizado, muito espaçado os jogos, né? Isso facilita até mesmo para a recuperação e para a parte tática e técnica dos campeonatos, até mesmo dos jogadores também em relação a treinamento, né? Por isso que acontece dessa forma. Sobre o América e o Palmeiras, é um caso a se pensar e a pergunta já foi feita para vocês. Aliás, foi uma rodada do zero alvo. Botafogo, Palmeiras, Atlético Goianiense, Ceará, pelo menos num dos tempos, cada um desses que eu citei, ficou sem acertar o alvo. Então você imagina, você vai para campo, joga 45 minutos e não consegue acertar um chute no gol. Então foram 4 equipes dos jogos que nós tivemos, fizeram isso hoje. E o Janson tocou num ponto que lá na frente a gente vai ter uma noção um pouco melhor. Agora, ninguém tem. Que é os efeitos do vírus naqueles que pegaram. A gente está falando de atletas de alto rendimento. Alto rendimento uma pequena mudança altera muita coisa. Exato. Então nós não sabemos como os atletas que pegaram Covid vão reagir no longo prazo. Ficarão normais? Ficarão com sequelas? Quanto tempo elas vão durar? Vai durar a vida toda? Não vai? Como é que é? Isso ninguém tem resposta ainda. Agora,
Dizer que não interfere também, eu não sou capaz, não. Para mim, interfere, e o jogo de hoje foi um exemplo assim de um enorme resultado para um jogo horroroso. E, olha, não foram poucos os jogos ruins, né? Você está na... Vamos lá, gente. Para finalizar aqui até mesmo a análise do Palmeiras na televisão. Esse é um assunto que eu venho batendo aqui na tecla há muito tempo. Para quem acompanha o canal Verdão MVVC sabe que eu venho batendo nessa tecla. Muita gente até não me questionou, né? E eu, como um cara que estudou a saúde, estudou o pulmão, estudou praticamente o corpo humano inteiro, eu não é propriedade total, mas eu falo com um pouco de propriedade. Isso que está acontecendo no mundo tem interferência para um atleta de alto rendimento. É óbvio, né? O pulmão é a ferramenta principal de um atleta de alto rendimento, assim, no futebol, né? Se danifica o pulmão, essa porcaria danifica o pulmão, né? De uma forma ou de outra, danifica. Se vai haver uma melhora, não sabemos. Quando o cara fuma durante um ano, ele fica com sequela pro resto da vida dentro do pulmão dele. Fica uma mancha ali dentro do pulmão do cara, né? Então, é isso que a gente tem que pensar. Um atleta que fuma hoje, ele não vai ter vida longa no futebol. Um atleta que pegou essa porcaria, no final, tem uma somatória. Menos é mais se torna, né? Mais é menos se torna, né? Então, o cara que tá tendo rendimento X, quando ele pega essa porcaria, tem que ver como é que ele vai estar durante um certo tempo, até mesmo dentro de campo. Nós não estamos falando de futebol amador, nós estamos falando de futebol profissional, né? Então, é preocupante sim, é difícil de nós analisarmos sim, e eu acho que deveria ter um estudo muito mais detalhado em relação a essa porcaria dentro do corpo humano de um atleta de alto rendimento. Tá faltando um cara estudado, que eu não sou o cara próprio melhor para falar sobre isso, mas tá faltando um cara estudado começar a bater nessa tecla em relação aos jogadores. Volto a dizer, enquanto um jogador não ficar danificado ao ponto de não poder mais atuar como um jogador de alto rendimento, a gente vai continuar batendo nessa tecla e não vamos chegar num denominador comum. Eu acho que é isso que nós temos para falar. Volto a dizer, é uma comparação até meia forte demais, mas o Serginho do São Caetano, enquanto não tinha um desfibrilador dentro do campo, o cara faleceu com um choque ali no coração dele, né? Não tinha um preparo para termos ali dentro do campo para voltar à vida do cara, né? E infelizmente ele nos deixou. Agora, será que nós estamos esperando acontecer alguma coisa com algum jogador para tomarmos providência? Fica a pergunta, mais uma pergunta para vocês. Então fica aqui o vídeo da manhã, um vídeo até que longo, mas eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa like. Se não gostaram, deixa dislike. Assim a gente sabe se vocês estão gostando do trabalho do MVVC ou não. Tamo junto, até a tarde e vamos que o show não pode parar.